Pai querido, peço que o Senhor, meu Deus, possa estar conosco agora nesta aula, Senhor. Que o Senhor possa estar nos usando conforme a tua vontade, Pai. Que possa ser tudo conforme o teu querer e as palavras sejam ditas para edificação. E que possamos, meu Pai, estar aprendendo cada vez mais com a tua presença. Agradeço o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Domingo, minha primeira aula, meu nome é Felipe. A gente vai falar hoje sobre o Reino do Sul. 2 Crônicas 13, 1 a 16, seria mais ou menos o meu texto áureo. E começamos a falar sobre o reinado de Abias, Asa e Josafá. O texto começa assim. Eu queria compartilhar com vocês antes de começar a ler o texto, versículos para a leitura. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros e 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Aqui Abias, o rei Abias, o nome dele, no caso, ele significa meu pai é o Senhor, ou o Senhor é meu pai. Abias foi o segundo rei de Judá após a divisão do reino de Israel. O rei Abias era filho do rei Roboão e de Micaia. Seu reinado de Judá foi breve, mas marcado por um significativo conflito com o reino de Israel. No caso, o pai de Abias, o rei Roboão, era filho de Salomão, e neto do grande rei Davi, e foi o primeiro rei de Judá, após a separação das 10 tribos do norte, que formaram o reino de Israel sob Jeroboão. Do outro lado, Micaia, mãe de Abias, é descrita como filha de Absalão em algumas passagens bíblicas. Você pode ver em 1 Reis 15, do 2 ao 2, Crônicas 11, do 20 ao 21. Vem também como filha de Uriel, de Gibeá, em 2 Crônicas 13 ao 2. Aqui podemos ver aqui, se alguém quiser abrir 2 Crônicas 11, 20, 21. Alguém está aberto? Para ler 2 Crônicas 11, do 20 ao 21. Depois dela, tomou a Maaca, filha de Absalão. Essa lhe deu a Abias e a Atai e a Ziza e a Zelomite. Amava Reboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Pode ler 2 Crônicas 13, 2. 3 anos reinou em Jerusalém, que era o nome de sua mãe, Micaia, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então, essa aparente contradição pode ser resolvida considerando a grande possibilidade de Maaca ou Micaia, né? Depende da forma como é escrito. Na verdade, a filha de Tamar de Uriel de Gibeá. Portanto, neta de Absalão. O historiador judeu Flávio José confirma que Roboão se casou com a neta de Absalão. É comum nos textos bíblicos do Antigo Testamento a palavra filho denotar neto, ou tataraneto, ou tataraneto, ao localizar a ancestral mais importante de uma linhagem. No caso aqui da situação, parece que existe até um erro de
Maaca ou Micaia, dependendo da translatação. Na hora que você faz ali, você vai ali tirar do texto a forma de traduzir o nome original e acaba que nessa translatação você acaba escrevendo um nome diferente, mas ainda assim sendo fiel com o que o texto está querendo dizer, sabe? Sobre a palavra escrita, né? Conforme era escrito naquela época. E a conotação filho, usada aqui no hebraico, no original, ela tem essa conotação, ela tem essa força de você estar explicando de quem era aquela pessoa, era descendente, de quem é que ela era filho. Geralmente quando falava filho, ou do pai mesmo, que está mais próximo, ou de alguém distante, sendo ele famoso ou importante na família. No caso, um exemplo bom de se entender isso seria Jesus, filho de Davi. No caso, quando é usada essa palavra aqui, Jesus, filho de Davi, está trazendo Bom dia, meu irmão. No caso, quando usa essa expressão, Jesus, filho de Davi, você está trazendo a noção da linhagem de Jesus, de onde Jesus veio, quem era Jesus. Então, da linhagem de Jesus, quem era o mais importante da linhagem de Jesus? Então, usava a palavra filho. Filho de Davi, Davi está bem longe, neto. Davi era o rei. Então, Jesus vem da linhagem de Davi. Então, se usava essa expressão. No caso aqui para ela, no caso para Abias, filho de Micaias e de Uriel, de Gibeá. No caso, neta de Absalão. O reinado de Abias, embora curto, foi marcado por significativos conflitos e eventos políticos e religiosos. Esse período deve ser compreendido dentro do contexto histórico da divisão do reino de Israel em dois. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Logo após a morte de Salomão, Abias subiu ao trono de Judá. Após a morte de Salomão, Abias subiu ao trono de Judá após a morte de seu pai, Roboão, enfrentando um cenário político e religioso tenso. O começo desse cenário caótico é de uma grande batalha entre Judá e Israel durante o reinado de Abias, e é descrito de uma forma específica esta batalha. De acordo com o relato bíblico, o rei Abias, com um exército de 400 mil homens, confrontou Jeroboão, que tinha um exército de 800 mil homens. Antes da batalha, o rei Abias fez um discurso no Monte Zemarim, no qual acusou Jeroboão e Israel de rebelião contra o Senhor e a linhagem de Davi. Quem pegou aí o texto, leitura 2 Crônicas 13, do 4 ao 5. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha por 100.000 escolhidos, todos homens corações. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraís, que está na montanha de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão, todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para a filha de Abias soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. O rei Abias enfatizou que Judá tinha a verdadeira adoração ao Senhor, com sacerdotes descendentes de Arão e levitas cumprindo suas funções. Em contraste com Israel, que havia estabelecido um sistema religioso alternativo sobre o rei Jeroboão, ele declarou que Deus estava com Judá e que a batalha era uma luta entre o verdadeiro Deus e os ídolos de Israel. Em sua oração antes da batalha, ele condenou a apostasia do norte e afirmou que o próprio Deus estava com Judá como o seu capitão. Quem pegou 2 Crônicas 13 ao 12? 13, 12? Isso. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Embora numericamente inferior, o exército de Judá, com a ajuda divina, obteve uma vitória decisiva sobre Israel. A Bíblia relata que 500.000 dos soldados de Jeroboão foram mortos, resultando em uma das maiores baixas registradas em um único confronto na Bíblia. Quem pegou os textos de 2
Crônicas 13, 14 ao 18. Então Judá olhou e esqueceu de pelejar por diante e por detrás. Assim, clamaram ao Senhor, os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo e os filhos de Judá. Os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Amém. Agora, aqui a gente vê o que aconteceu, né? Abias se dispôs à guerra, né, contra o rei Jeroboão. E Abias, ele trouxe, trazendo para o nosso tempo agora, um problema muito complicado, apontar o defeito dos outros, né? Ele chegou para Jeroboão com seu exército ali no monte, e ele pegou e apontou para ele, dizendo que eles estavam todos errados, adorando ídolos, deuses falsos, e estavam se dispondo a lutar contra o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Abias, aqui nesse momento, ele está fazendo acusações, né? Ele chega para Jeroboão e afirma todos os seus erros, começa a apontar na cara dele todos os erros que ele está cometido e dá a ele a oportunidade de reconhecer o verdadeiro Deus, de voltar para Deus, de olhar para quem é o Senhor de verdade, quem é o Deus que realmente guia e guiou todo o reino de Judá, a Israel verdadeira. Quem era o Deus verdadeiro, o Deus que realmente tinha tirado eles do deserto e levado todos eles até ali. E naquele momento ali de confronto, ele se torna, ele fica numa posição em que Deus corresponde, porque ele está na posição onde ele foi escolhido por Deus naquele momento para fazer aquilo. E nós aqui, trazendo aqui para os nossos tempos, a gente enfrenta batalhas parecidas. Constantemente nós temos que aprender a nos posicionar, dependente da situação que a gente vive, porque o mundo atual ele tem confrontado a gente. Quem é realmente o seu Deus? Onde é que o seu Deus está? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Deus não é tão bom, Deus não é perfeito. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não aparece no momento que eu estou precisando? E nós somos cristãos. Como é que nós respondemos a isso? Como é que nós nos posicionamos em meio a essas batalhas, essas guerras? Como que nós correspondemos com as nossas atitudes? Isso tudo tem que ser avaliado, porque o nosso Deus ele vai corresponder no momento certo. No momento certo ele vai corresponder para que a gente possa chegar e poder ser vitoriosos no momento do confronto. O nosso Deus ele precisa que a gente tenha a capacidade de se posicionar, de dizer, não, o meu Senhor fez, o meu Senhor continua fazendo, o meu Senhor é o Todo-Poderoso. O meu Senhor, ele realmente transforma. O problema talvez seja você ou vocês que não aprenderam a reconhecer a soberania de Deus, não aprenderam a reconhecer a soberania de Jesus Cristo, não aprenderam a reconhecer que Deus transforma. Vocês às vezes pensam que Jesus ele chega apenas só para resolver o problema, mas esquecem que ele é o Senhor. Para ele poder resolver alguma coisa na sua vida, você tem que ter ele na sua vida como Senhor. Você tem que ter ali o seu direcionamento, a sua vontade sendo feita na sua vida primeiro. E aí talvez aquela pessoa incrédula, que não tem entendido ainda quem é Deus, ou talvez os mundanos, aqueles que vivem cegos e surdos, não reconhecem a vontade do nosso Senhor, entendam que o problema é a falta deles de vontade de se posicionar em conhecer o nosso Deus. E nesses confrontos que nós vivemos atualmente. Felipe, só para acrescentar mais alguma coisa aqui que você falou agora. Estava olhando aqui você falando e retalhando aí, eu fui visualizar, né? Um problema não resolvido ou mal resolvido no passado, um dia vai estourar de novo. Lá atrás,
A gente está estudando agora os reis de Judá. Estudamos o reino do norte e vimos aonde terminou o reino do norte. Sim. Em destruição. Estamos vendo agora o rei de Judá. Nós vamos ver lá na frente também, termina também no cativeiro, que também teve destruição, muito forte. Mas aonde surgiu o problema? Lá atrás, quando Saul sai do reinado, porque faleceu, o seu sucessor não o sucede, que é a regra da monarquia do mundo, e Deus indica Davi. Levanta o profeta vai e tal. As 10 tribos não aceitaram. As 10 tribos não aceitaram que Davi fosse rei. Se a gente for ler o texto, a gente vai ver que Davi durante 7 anos só reinou em Judá e Benjamim. Os demais tribos ficaram como se fosse sem aceitar, sem se submeter, mas não chegaram a eleger um rei. Mas com o crescimento de Davi, nas batalhas, nas vitórias, houve aquele reconhecimento natural da liderança de Davi. E o reino cresceu e se uniu e tal. Mas aí vem Salomão mantém o reino, cria novas coisas, consegue outras coisas, torna o reino grande, mas vem a questão dos impostos que a gente viu aqui. E isso gerou a divisão, as 10 tribos querer sair do reinado de Salomão. Aí surgiu a ideia da divisão. O problema lá atrás, não reconhecer que Deus colocou Davi como rei. Não foi o povo, foi Deus. Né? Então isso vai se refletir ao longo da história. Vai se refletir ao longo da história. E aí vem Roboão, mantém a política do seu pai, Salomão, e tem a divisão. E aí se divide. E essa divisão, por enquanto, é física. Eu fico no meu campo, você fica no seu. Mas o problema está dentro de cada um de nós. E agora a gente vê a explosão desse problema. Já estão divididos, animosidade um contra o outro, um não aceita o outro, pronto, dividiu, cada um foi para o seu canto. Não, mas eu tenho que destruir o outro. Esse é o sentimento. E agora a gente tem guerra. O que antes era um reino unido, vira uma guerra. De um destruir o outro. Essa é a intenção. Então, tirando essa lição para as nossas vidas. Como a gente não pode deixar problemas armazenados sem enfrentar da forma correta. Porque em algum momento eles vão estourar, eles vão se manifestar. E vejam onde terminou o reino. O reino que era grandioso naquela época, por poucos anos, estão guerreando entre eles, se destruindo com luz. Agora, irmão, quando Saul morreu, o sucessor seria Jonas, é o filho de Saul. Mas Jonas também foi morto. Os dois morreram na batalha. Aí acabou os filhos. Seria o filho de Jonas. Mas Deus indicou Davi. Pois é, mas Deus indicou Davi. Glória a Deus. Então, O continuando. rei dos reis indicou Davi. Com certeza, como o que a Devan falou sobre essa situação, é muito sério essas coisas que realmente ficam para trás e não são bem resolvidas. E isso também, trazendo agora para todo o contexto da situação, onde Abias está guerreando, né, contra Jeroboão, a gente acaba encontrando também a possibilidade de adquirir religiosidade ao longo do caminho, né, porque a gente acaba praticando, né, com frequência o rito, né, de ir aos domingos à igreja, de orar de vez em quando, ou só quando tiver algum problema, né? Ou orar de vez em quando não tem apenas um problema, mas às vezes você ora como se fosse alguma coisa automática, como se fosse automático. Eu tenho que orar hoje de manhã, aí eu oro de noite, quando chegar, e aí a gente vai mantendo um relacionamento assim. Tenho muito trabalho para fazer, tenho muita coisa para estudar, tenho muita coisa para fazer durante o dia, e é um relacionamento onde você não espera a resposta, ou é um relacionamento onde você ora esperando que aconteça alguma coisa, acontece, e às vezes você nem viu, porque você está despercebido, está distraído demais, disperso com o mundo ao seu redor, disperso com o Espírito Santo do Senhor, e acaba que essas coisas vão acontecendo e você não vai vendo, então acaba que vai se tornando automático, vai acontecer um esfriamento, você já não lê mais a Bíblia como seria antes, e essa falta de interação causa religiosidade. E a religiosidade, no caso, é a sensação que você está fazendo.
Geralmente, quando a pessoa cai na religiosidade, ela já ocupa até um espaço no ministério, ela já até frequenta alguma coisa, está ali envolvida com alguma coisa, para poder, né, estar cada vez mais no intuito de ter a presença do Espírito, mas por obras ou por coisas que faz. Nesse movimento de estar fazendo isso constantemente, a pessoa acha que tem direito de alguma coisa, ou se acha melhor do que o outro. É quando volta lá no primeiro erro, onde a pessoa começa a apontar o defeito dos outros, apontar muito o defeito dos outros, por causa da religiosidade. Ela acha que por frequentar, por estar se envolvendo, por estar em todos os domingos, ou de ter ali um ritual constante, ela acha que o outro, por ela não ver o outro fazendo, ou ele, no caso, não ver fazendo, acha que aquela pessoa, ela não está agindo conforme os padrões, como se diz assim, ela não está agindo do jeito certo, ela não se comporta do jeito que o Senhor ama, ela não se comporta do jeito que o Senhor merece. Isso é uma intimidade que cada um tem individualmente com o Senhor. A pessoa não tem como nós aqui, eu definir o que ela faz, o que vocês fazem, onde vocês estão, ou quem vocês estão. Isso é uma coisa pessoal de cada um de nós, mas por mais absurdo que pareça, existem realmente pessoas que se comportam desse jeito, que se comportam pensando na vida do outro, porque aquele ali é cristão, não é nada. Aquilo só vai na igreja todo domingo, não sabe, não tem ali um discernimento correto na presença do Senhor. E quando você olha para você mesmo, será que você está firme mesmo? Será que você está fiel? Será que realmente existe uma interação com o Espírito, um relacionamento de resposta, onde o Espírito responde para você as suas orações? Será que aquilo que você perguntou, retornou? Será que você teve a orientação mesmo? Tem que se perguntar se isso está acontecendo no automático ou existe um relacionamento verdadeiro com o Senhor, onde Ele te diz o que você tem que fazer, onde você tem que ir. No momento que você deve se posicionar ou você deve sair. No momento em que a sua resposta vai ser dada agora ou amanhã. Existe realmente essa interação? Devemos buscar essa interação com o Senhor constantemente. Não é algo sofrido, é algo feito com amor. É algo onde você anseia por uma coisa, deseja e se permite ser tocado pelo Espírito. Você anseia que o Espírito venha até você. Bom dia. É isso, fica mais um. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, levando todo esse contexto da religiosidade, a gente acaba entrando na hipocrisia. É porque seria muita hipocrisia da parte da pessoa continuar agindo dessa forma e passando a entender que o relacionamento não é tão forte assim. Agir dessa forma, apontando o defeito das outras pessoas, como se ela fosse melhor, como se eu tenho Deus em mim, ninguém mais tivesse Deus. Só os outros têm Deus. E eu não. Ou vice-versa. E isso gera hipocrisia muito forte. A hipocrisia da batalha espiritual é o fracasso total. E a gente vai ver isso ao longo do caminho. Né? E é sempre isso que você falou aí. É muito importante a gente entender. A atitude de Abias, a gente lendo filosoficamente, é assim, não, vocês estão errados, vocês é que desobedeceram, vocês é que não sei o quê. Mas é o próprio povo dele. São seus irmãos que se afastaram e resolveram formar outro rei. Aí quando você vai pegar a atitude de Daniel, você vai pegar a atitude de Ezequiel, de Jeremias, Senhor, nós pecamos. Tem misericórdia de É uma nós. sensação totalmente diferente. Eu sou parte desse momento. Com certeza. Tem misericórdia em nossas vidas. Com certeza, exatamente, esse é o raciocínio. Abias aqui, logo em seguida, ele começa a deixar que a idolatria entre no reino. Logo depois da guerra, ele é vitorioso na guerra, com certeza. O Senhor correspondeu à vontade dele ali no momento em que ele se posicionou para defender ali quem era o Deus verdadeiro. Em meio a toda aquela idolatria de Israel. Quando Abias volta para o reino em Judá, ali aos poucos ele vai permitindo que haja ali idolatrias, contaminação ali do povo. E o povo naquela época era direcionado totalmente pelos reis. O rei que se relacionava com o Senhor e determinava o que acontecia na região, ao redor, sobre todas as coisas. E o rei, quando ele estava firme com o Senhor, fiel ao Senhor, todas as outras pessoas ele começavam a prosperar. O relacionamento com o Senhor entre as outras pessoas aconteceu porque o rei ele ia lá e impor quem é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus de Judá. Quem é o nosso Deus? O Elohim.
Yahvé, Yahweh. Quem é o nosso Deus? Jesus Cristo. Então, nesse momento ali, quando ele se impõe, ali ele está vitorioso, mas quando ele volta e deixa permitir que a idolatria entre no reino, ele acaba caindo na hipocrisia. Ele apontava tanto Jeroboão, chegou a batalhar com ele para a peleja, venceu o nome do Senhor, mas no momento ali que ele está na volta para casa, que é para ele manter o reino firme na presença do Senhor, nas vitórias que o Senhor proporcionaria, ele acaba caindo e permitindo que a idolatria entre no reino, e é forte porque ele fracassa e o reino dele dura pouco, são 3 aninhos só, dura só 3 anos, e a gente continua agora com o seu filho, Asa. O reinado de Asa durou 41 anos. Asa era totalmente diferente. Os 10 primeiros anos do seu reinado foram marcados por uma grande paz em Judá. Nesse tempo, o rei Asa deu início ao seu programa de reforma religiosa. Asa, no caso, teve que fazer uma reforma. Ele teve que se impor para que o rei não se perdesse. No tempo de Roboão e Abias, os cultos pagãos foram encorajados em Judá, mas Asa abandonou essa prática. O propósito de Asa era resolver o problema espiritual de Judá. Então ele se empenhou em destruir imagens e altares dedicados aos falsos deuses. Inclusive o rei Asa chegou ao ponto de ter que depor a rainha mãe, Maaca, por causa de seu envolvimento com a idolatria. Ela tinha erguido uma imagem de Aserá, a deusa cananita da fertilidade. Puder ler 1 Reis 15, do 12 ao 13. Porque tirou da terra de sua família e morreu todos os vídeos que seus pais fizeram. E até a marca, sua mãe, morreu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito convívio a Será. Também Asa desceu do seu livro horrível e aquilo queimou junto ao ribeiro de Cedro. A cronologia dos acontecimentos durante o reinado de Asa também não é fácil de ser estabelecida. Na verdade, há muita discussão a esse respeito. O que de fato se sabe é que, de forma geral, Asa fortificou várias cidades e formou um exército importante de seu reinado. O rei Asa se envolveu em algumas campanhas militares significativas. O escritor de crônicas, por exemplo, escreve sobre como Asa derrotou em Maressa um grande exército invasor liderado por Zera, o etíope. Mas o texto bíblico enfatiza que Asa colocou sua confiança em Deus e a vitória foi alcançada. Aqui, 2 Crônicas 14, 9 ao 11. Não pegou. 14, 9 a 11. Isso. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como gentes de outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se como um novilho e 7 cardeiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde o holocausto, incenso aromático, dispõe os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Então, aqui Asa, ele demonstra uma fidelidade total ao Senhor, total, firme. E aqui Asa, ele é confrontado por Zera, o etíope. O Zera, ele se levanta contra Asa com 1 milhão de soldados. Era muito guerreiro, muita gente para se opor. E Asa, ele enfrenta com 580 mil e vence a batalha mais uma vez, clamando pelo nome do Senhor. Asa foi fiel, Asa fez a reforma, Asa buscou ali no reino fazer toda aquela reviravolta que tinha o pai dele deixado para trás. O pai dele tinha deixado um legado horrível no reino, onde poderia ter sido pior, onde poderia ter sido realmente o fim da aliança de Davi, ou da geração de Davi, podia ter acabado tudo, porque se todo o reino se corrompesse com as idolatrias,
seria como se fosse o fim de tudo, o propósito do Senhor. E todos nós sabemos que o propósito do Senhor não pode ter fim. Os propósitos do Senhor são eternos e a palavra de Deus se cumpre independente de como for. E for necessário que isso aconteça. Independente de como for, vai acontecer conforme Deus planejou. Mesmo que os confrontos sejam terríveis, os confrontos sejam muito pesados, dependente de como a gente se posicionar, a gente vai ser vitorioso. Se a gente não se posicionar, o que envolve também a mim, que sou falho, como todos vocês, se nós não nos posicionarmos da forma correta, vai vir outro que vai se posicionar, porque o Senhor, a vontade do Senhor é soberana. Vem outro e se posiciona da forma correta, porque o Senhor, Ele necessita daqueles que são fiéis a Ele, aqueles que amam o Senhor de verdade. Sendo fiel ao Senhor, Asa ainda passou por dificuldade, porque Asa reinou por 41 anos e teve paz por 10, logo no começo, 10 anos de paz. Esses 10 anos de paz, se a gente conjecturar, a gente pode ver que foi por causa da forma como ele se expôs, como ele se posicionou em fazer a reforma. O Senhor já deu logo para ele 10 anos de paz, mas mesmo assim, os confrontos, o inimigo está sempre ao redor. Os confrontos eles vão aparecer, eles vão vir. E Zilpa veio logo com 1 milhão. E ele se posicionou e foi vitorioso. Logo em seguida, depois disso, houve uma renovação da aliança do povo com o Senhor. Quem está com 2 Crônicas 15, 14 ao 15. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração tiraram, de todas as vontades buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso. O problema do rei Asa. Uma questão complicada durante o reinado de Asa foi o conflito com o reino do norte, Israel. O clima instável iniciado ainda durante o breve reinado de Abias se intensificou durante os dias do rei Asa. O rei Baasa de Israel queria controlar a região norte de Jerusalém e recuperar o território que o pai de Asa tinha conquistado. Então ele invadiu o território de Benjamim e ocupou a cidade de Ramá. Nesse contexto, o rei Asa recorreu ao reino da Síria, liderado por Ben-Hadad, para ajudá-lo com a ameaça de Israel. Ben-Hadad aceitou os tributos de Asa e se voltou contra Baasa, forçando o exército do reino do norte a sair de Ramá. Depois disso, Asa fez uma grande convocação de força de trabalho e usou o material recolhido em Ramá para fortalecer Gibeá e Mispa. A atitude do rei Asa de recorrer a Ben-Hadad da Síria foi um ato de incredulidade que foi condenado profeticamente. Asa não aceitou a repreensão profética e acabou lançando o profeta Anani no cárcere. Asa deveria recorrer ao Senhor e não à nação estrangeira. Além disso, para conseguir comprar o apoio da Síria, o rei Asa se apropriou indevidamente de tesouros de templo e foi condenado a viver em guerra constantemente. Quem pode ver 2 Crônicas 16, do 7 ao 9. Naquele mesmo tempo, veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiar no rei da Síria e não confiar no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não fomos etíopes os livros do grande exército, como disse os carros de cavaleiros? Confiando, porém, no Senhor, ele nos entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte como aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedemos loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Então aqui a gente vê no contexto aqui que as conquistas e as vitórias que o Senhor concedeu a Asa fizeram com que ele confundisse as coisas. Ele teve muito. Asa se posicionou da forma correta. Você vê como é que as coisas começam? Ele se posicionou firme, se posicionou da forma certa, teve ali a sua reforma, ali conseguiu ali vencer, ali na situação espiritual do reino, como estava acontecendo. E ali durante aquele período o Senhor foi correspondendo também com paz, com unanimidade, com bênçãos. E
E Asa ali, durante esse processo, ele estava ali se sentindo já, vamos conjecturar, e ele passou a começar a se sentir vitorioso demais. Ele começou a achar que as conquistas eram por conta dele. Ele começa a ver as coisas como que, por ele saber como fazer, ou só ele sabe fazer, as conquistas são por conta da forma como ele corresponde ou como ele faz. Acabaram levando ele a ter pensamentos da onde ele começa a tomar atitudes por conta própria. Ele já não recorre mais ao Senhor como ele recorreu da primeira vez. A primeira vez ele viu o conflito que veio após o seu tempo de bonança. Veio o conflito e os milhões, né, que vieram contra ele, teve a vitória, mas quando ele recorreu ao Senhor. Ele recorreu ao Senhor da forma certa. É a mesma coisa que acontece hoje conosco. Quando a gente acha alguma coisa de destaque, aí vai, daqui a pouco o orgulho enche o nosso coração e a gente acha que está ali porque a gente sabe que a gente merece. Então isso às vezes muda o nosso coração. Sim, é verdade. Entristece ao nosso Senhor. Com certeza. É verdade. Quando a gente acaba começando a conquistar as coisas, no caso de Asa, ele está fazendo tudo certinho. Você pode ver que Asa ele corresponde da forma correta. Então você vê que o reinado de Asa é longo. Você vê como é diferente para os reis que correspondem à vontade do Senhor. O reinado de Asa já foi para 41 anos de reinado. 10 logo de paz. Então, no primeiro confronto, vitória. Asa, ele estava realmente fazendo tudo certinho, mas isso aí acabou gerando nele a sensação de que ele, de poder, a sensação de que ele já poderia, que ele faz as coisas por conta própria. Então eu vou resolver, no caso Asa é o tipo de homem que agora eu resolvo. Está acontecendo aquela situação onde a bagunça começou de novo e eu me posiciono para resolver. Mas aí nem todas as vezes esse posicionamento é o correto. O posicionamento correto é recorrer ao Senhor. Se ficar difícil, é recorrer mais ainda ao Senhor. E ele fez o erro maior de todos, que é recorrer ao homem. Ele recorreu a outro rei, o rei da Síria, que é oposto também, porque eles são todos idólatras, ao nosso Senhor. E aí foi o momento que ele errou. Ele fracassou, ele conseguiu aquela conquista, mas não era a vontade do Senhor. O profeta chega para ele e explica que a vontade do Senhor era outra. Ali, quando aconteceu aquilo, você vê que acontece a situação, a permissão do Senhor, mas aquele acontecimento ali era totalmente diferente da vontade do Senhor. O Senhor não queria que eles só se afastassem, que eles voltassem. O Senhor queria uma vitória, uma eliminação daquele povo, daqueles guerreiros. E ele, por ter se aliado ao rei, acabou criando uma situação totalmente diferente do que o Senhor queria. E aqui ali aconteceu isso. Ele se afastou e aí teve a repreensão, porque o profeta chegou para ele e falou que ele cometeu um grande erro, foi um erro terrível que ele fez, porque ele não correspondeu à vontade do Senhor, porque é o Senhor que é o rei dos reis, o Senhor que é o comandante dos exércitos, e não fez da forma correta. E nesse momento, ele foi condenado a viver constantemente em guerra. Eu vejo da forma que o Senhor está repreendendo ele e passando essa situação, porque realmente os próximos acontecimentos são ele batalhando, por conta agora do Senhor está praticamente dizendo para ele que agora você está por conta própria. Não é você que faz, ou só você que sabe fazer. Não é do jeito que você não resolveu, eu quero ver você resolver todas as vezes agora sim, nesse dia. E aí continua muitas guerras, muitas batalhas ainda pela frente. E o nosso Senhor é um Senhor que deseja que os filhos e aqueles que amam Ele vivam em paz. Às vezes aparece uma coisa ou outra, mas o Senhor vai sempre proporcionar um tempo, um período de paz. E aí logo em seguida, durante os últimos anos, né, e isso acontece aí entre 10 e 20 anos, porque ele reinado de Asa. Durante os últimos anos do seu reinado, o rei Asa não demonstrou o mesmo comportamento de outrora. E não gostou de ouvir a verdade quando foi repreendido pelo Senhor, ainda reprimiu o profeta. Além disso, quando ficou doente, no 30º ano do seu governo, Asa buscou em primeiro lugar o homem e não o Senhor. Isso mostra que sua fé estava vacilante no período final de sua vida. A doença de Asa progrediu e alcançou um nível extremamente grave que culminou em sua morte. A Bíblia diz que o rei Asa caiu doente dos pés. Crônicas 16:12. Alguns estudiosos acreditam que a condição de Asa era um quadro irreversível de gangrena. Aqui é a conclusão do ego de Asa inflado ao máximo, onde ele já estava no final do seu reinado, na sua velhice,
dos seus pés, que leva ele à morte. Uma doença que provavelmente causa muito sofrimento. Eu não sei se alguém já viu esse tipo de doença. O pé ele vai se desfazendo, você não consegue mais andar, fica aquela coisa horrível, que sai muito luz, muita informação. E ele não recorre ao Senhor. Como que um homem que teve experiências com Deus dessa forma, um homem que se posicionou na batalha contra 1 milhão de soldados, que venceu uma batalha terrível como essa, não consegue recorrer ao Senhor para poder curar as suas pernas. Recorre ao Senhor para que ali seja feito um milagre, ou que recorra ao Senhor para que aquilo possa ali ser feito de uma forma diferente, né, da vontade do Senhor, para que tenha a resposta de Deus. Deus é poderoso para fazer. E nesse momento ele acaba ali morrendo dessa forma e testificando que ele não estava fazendo, não estava mais correspondendo à vontade de Deus. O Felipe, e interessante que ele diz assim, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Que a gente confie nos médicos, mas que a gente confie primeiro no Senhor. Antes de ir aos médicos, que aqui está dizendo, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. A gente não tem que colocar o médico na frente do Senhor. O médico, ele tem a sabedoria que o Senhor deu. Obviamente, a gente precisa ir primeiro a quem deu a sabedoria ao médico, para depois ir buscar o médico. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente não precisa recorrer nem aos médicos, porque ele mesmo cura, se a gente confia nele primeiro. É isso? Eu achei interessante porque isso está escrito. Está escrito, é a palavra. A palavra. Você está entendendo como é que é complicado? Muitas situações. Os médicos, hoje a gente realmente tem pessoas que estudaram. Muito capazes. Capazes. Mas quem capacitou foi o Senhor. Mas um exemplo muito bom disso aí, para a gente poder entender, que a pessoa, por exemplo, ela se dedicou à medicina. Um médico. Eu tenho como exemplo um homem, né, que recorreu à minha mãe, que ela infartou, e ele é médico do SUS. E ele chegou lá no momento com o entendimento, né, de todo o tempo que ele passou estudando, de todo o tempo que ele se dedicou à medicina, mas a gente sabe que todas as coisas cooperam com a vontade de Deus. Se Deus quiser, ele resolve, ele usa aquele médico para resolver. A situação do nosso mundo é porque não existe só os filhos. O Senhor, ele é benigno, ele é bondoso com todos, e ele permite realmente que os filhos prosperem, que eles cresçam, que tenham suas profissões, e essas profissões são usadas à vontade do Senhor. Existe todo um envolvimento espiritual, onde a vontade de Deus é sempre feita, independente da situação. A vontade de Deus é feita também sendo usada através dos médicos, mas a gente busca ao Senhor para que seja tratado. Eu busco no Senhor para que Ele faça em mim, que Ele cure, que Ele permita que eu seja curado, e a forma como o Senhor vai me conduzir para essa cura são múltiplas formas de ser conduzido. Eu tenho um testemunho nessa área aí, especificamente nessa área aí, de médico, né? E uma vez eu estava com minha família, a gente estava de viagem marcada, iríamos viajar no domingo. Quando foi na quinta-feira anterior, meu filho começou a sentir dores aqui na região do abdômen. E a gente deu remédio, mas viu que o negócio estava agravando. Quando foi na sexta, a gente levou ele no hospital, no socorro, ali no PA, e foi feita uma avaliação, ela é no Novaes, foi feita a avaliação e tinha que ficar em observação, porque o exame estava demonstrando com segurança o que era. E aí tivemos que suspender a viagem, entender diante de Deus que não era viagem, a viagem estava programada há um ano, já paga. E aí teve que suspender. E quem ia com a gente foi e a gente ficou. Mas o interessante foi que quando chegou o diagnóstico, 2 dias depois, ele já está lá dentro do hospital, e que era apendicite. E que estava já numa situação de risco, que era melhor operar logo. E a gente queria muito que um certo médico, não esqueci agora o nome dele, que é o melhor cirurgião pediátrico, na época ele tinha acho que 14 anos, 15 anos. Então a gente queria muito ele lutou lá dentro para que fosse. Mas o hospital disse não, quem tinha que atender era o plantonista. Era o plantonista que ia fazer a cirurgia. E aí, a gente ficou assim bem tenso, e aí chegou aquela hora de entender, o Senhor está no controle. Nós não podemos fazer nada, é o Senhor que está no controle. Ou confiamos no Senhor, foi Ele que nos trouxe até aqui, e Ele vai conduzir quem for que vai fazer a cirurgia. Aí houve a cirurgia, e a previsão que 2 dias depois ele estaria de alta. 2 dias depois ele não estava em alta. Uma febre permaneceu, inflamado no lugar, e a médica vinha, a plantonista que fez a cirurgia, só podia ser observada por ela que tinha feito.
E a gente percebeu que o quadro não avançava. Não avançava. Ele já estava 7 dias dentro do hospital. Já era para ter saído. E aí continuamos orando, sabendo o que é que vai ser. Quando é um dia, a gente está lá, conversando dentro do quarto e tal. Quem é que entra no quarto? O médico. Ele é professor da universidade, entrou com uma turma que ele estava dando aula na universidade e foi lá ter uma aula prática. Quando entrou, perguntou como é que está seu filho e tal, e os alunos assim ao redor. E aí eu expliquei. Aí ele pediu o prontuário e se interessou. E ficou ali 1 hora tratando, vendo o que era, chamou a enfermeira-chefe, fez isso, corrigiu e tal. 2 dias depois meu filho saiu. Deus levou quem a gente queria na hora apropriada, na hora certa. E a gente entendeu, o Senhor providenciou. Provavelmente Não Deus podia é ser especialista antes. no assunto, né? Não poderia ter sido antes, né? Tinha que ser Talvez antes. alguém tenha se dedicado E especificamente. ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Ele só estava entrando no hospital para mostrar os alunos. Talvez ele tivesse estudado aquilo ontem, né? Para dar aula. É sim, provável. Não. Com certeza, ele dá uma mente fresca, o Senhor usa. Impressionante a vontade do nosso Deus. Mas Toda existem glória muitos aí. médicos que usam a Bíblia antes de fazer as coisas. Isso é lindo, Eu isso é mesmo lindo. conheço. Isso é lindo. Ele primeiro, quando ele vai atender, ele diz, vamos ver o que é que Deus quer que eu faça. Ele nunca diz que ele vai. É mais raro, né? Mas existe. Eu fiz também, minha mãe estava internada com um oncologista que foi lá. E ela tinha muita informação de vida, ele falava assim, eu e os médicos fomos até aqui, mas Deus vai além de mim. Você é filho, você tem obrigação de ter fé. Eu também. Não sei. E dando continuidade, a gente ainda tem o rei Josafá. O rei Josafá reinou aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Ele reinou em Judá, ou seja, no reino do sul, que consistia no território das tribos de Judá e Benjamim, na época em que o reino estava dividido. Quando tinha 35 anos, Josafá se tornou corregente com teu pai, Asa, até o ano de 870. O rei Josafá reinou por 25 anos. No começo de seu reinado, ele se concentrou nas questões referentes à segurança do seu reino contra possíveis ataques externos, principalmente em relação ao reino do norte, Israel. Ele tratou de fortalecer as defesas ao longo da fronteira norte, designando soldados que ficavam de forma permanente nas aldeias próximas à fronteira com Israel. Os filisteus e os árabes lhe pagaram tributo durante seu reinado. Aproximadamente no 3º ano de reinado de Josafá, tomou algumas medidas com o intuito de melhorar a situação religiosa do reino. Além de instruir o seu povo, ele enviou levitas com os livros da lei para ensinar na cidade de Judá. Está aqui 2 Crônicas 17, do 7 ao 9. O coelho já está para... E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benerai e a Obadias, e a Zacarias e a Netanel, e a Micaías para ensinar nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaias e Netanias, e Zebadias e Azael, e Semiramote, e Jonatas, a Obadias e a Tobias, e a Adonias, levitas, e com eles os sacerdotes Elisame e Jeorã, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro de lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Entretanto, mais tarde, Josafá foi persuadido por Acabe e se propôs a solucionar o problema de inimizade com Israel, um conflito que já perdurava desde seus antecessores. Essa aproximação com Israel ocorreu através de uma aliança de casamento com a casa de Orim, 1 Reis 22, 44.
Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles, o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. 44 somente? 22, primeira Reis. 22, 44. Aqui Josafá ele continua, né, fazendo o mesmo erro, permite ainda que tenha altares, no reino de Judá. Esse acordo de paz que ele acaba fazendo com Acabe é mais vantajoso para Israel do que para Judá, pois ao invés de possuir um inimigo em sua fronteira sul, teria um aliado que talvez poderia ser útil frente às constantes ameaças que sofreu por parte da Síria. O casamento ocorreu entre o filho do rei Josafá, Jorão, com a filha do rei Acabe, Jezabel, a filha do rei Acabe, Jezabel, Atalia. Esse casamento trouxe terríveis consequências para Judá, com uma abertura posterior à adoração a Baal e os graves conflitos que levaram a descendência de Davi à beira da extinção. Aqui, conjecturando aqui sobre Josafá, é o problema da minha geração atual. É o tal do nada a ver. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, muitas coisas entrando no meio religioso por conta mas tem um padrão certo de se vestir, tem um padrão certo de andar, tem um padrão certo de como que a gente deve se estar, né? Andando ali, se é de touca, se é de corrente, se é de brinco, se é com tatuagem ou sem. Isso tem entrado nas igrejas com uma força muito forte. Muitas igrejas por aí têm aceitado a aliança com o mundo. E o nosso Deus, ele não aceita esse tipo de acordo. Aqui foi o que aconteceu com Josafá. Josafá, ele para ali resolver a situação dele, acaba que faz uma aliança com o rei Acabe. E Acabe é um dos piores de todos que tinha, o rei Acabe, governado pela sua esposa, e ela terrível feiticeira, né, guiada por deuses falsos, guiada por demônios, né, na verdade. E ali aquela situação faz com que Josafá ele caia e se torne uma contaminação horrível para o reino. E eu quero que a gente possa pensar sobre isso, sobre a forma como a gente se posiciona, porque concluindo todo o raciocínio, a gente tem Abias, né, sua hipocrisia, ele até soube se posicionar, mas não durou muito, porque quando chegou no reino fez a mesma coisa. Asa correspondeu da forma certa, ou da forma que a gente deve fazer, mas vigiando sempre, tendo sempre em nossa mente uma forma correta de corresponder à vontade de Deus, sem orgulho, sem soberba, sem se deixar corromper pelo ego, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Asa e Josafá, que a gente possa aprender a lidar com as situações do nosso tempo, observando que a aliança com o mundo, a amizade com o mundo, não é a vontade do nosso Senhor. Nós temos que nos posicionar de forma totalmente diferente. O mundo vai proporcionar coisas, vai proporcionar situações para que seja um equilíbrio, para que está tudo certo, está tudo muito bom. Vamos aqui andar agora de correntão, de brinco, vamos andar com tatuagens aqui, vamos estar todo mundo jovem, todo mundo jovem. Agora é tudo assim que se fala nos lugares, mas a adoração ao Senhor corrompida, a aparência que estão trazendo para dentro das igrejas é a aparência do mundo. Está aparecendo dessas marcas que eu tenho aqui, são coisas que eu carrego do mundo, eu vim do mundo assim, o mundo me corrompeu, é assim que o mundo trata com as pessoas. Eu andava conforme o mundo me guiava a andar, e agora eu ando conforme totalmente diferente à vontade do mundo. É dessa forma que eu vejo as coisas. Eu vejo que a gente realmente está numa situação onde o mundo tem a tendência a continuar se corrompendo e tentando ainda corromper as igrejas construídas, e as coisas tendem a piorar. Que a gente possa saber como se posicionar na caixa e na presença do nosso Senhor e corresponder à sua vontade. Amém. Fica aí, filho. Vou aproveitar que ainda temos 2 minutos. Quero avisar os irmãos, aproveitar o vídeo de hoje, e que nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu venho utilizando mais corriqueiramente os nossos professores auxiliares, os nossos... Vou acrescentar, e abusando. Ah, que parede. Usando e abusando. Brincando, meu irmão. Eu quero Fica à vontade. agradecer a Pimo, agradecer a Josi, agradecer a Irmã Judete, a Irmã
curso de teologia. E aí chegou uma hora que a coisa apertou. E a cabeça é uma só. E para dividir, tomar conta da congregação, trabalhar, meu trabalho exige muitas vezes que eu tenho que meter ali para fazer relatório, parecer, análise, e eu vou mandar para a juíza, ver o juiz superior lá em Salvador. Então, se eu tenho que mandar a coisa dentro do seu quadrado todo certinho, sem motivo para dizer corrige isso aqui, né? Então, e as coisas nossas, do dia a dia da família, nossas coisas pessoais, né? Então, eu peguei essas irmãs que me ajudassem. E assim tem sido. Então, a previsão de que esse volume de coisas que eu vou vendo deva se encerrar ali entre julho e agosto. Né? Entre julho e agosto. E eu devo estar, se Deus quiser, concluindo o curso lá para setembro. Né? 3 anos acelerados que eu não imaginava no início. E nesse meio tempo a gente aproveitou e o Felipe aqui é um desses casos que aconteceram de lançar novos valores. O Felipe hoje está aqui aproveitando essa oportunidade, né? Vinha querendo, então, aguarde aí para chegar seu momento. E hoje foi o dia que eu quero abençoar a vida de Felipe, né? Pela maneira que ele se dedicou, se preocupou de trazer algo de qualidade, ele ter estudado e de trazer, né? E isso é importante. Quem está aqui à frente tem que ter parado para meditar. Não só compartilhar algo que recebeu. Compartilhar o que não recebeu, você não compartilha, você repete. Aí vem aquela regra repetida. E você vê que não está fluindo da pessoa, está fluindo alguma coisa que a pessoa ouviu, que leu, que está lá na anotação do dia, mas não é uma meditação. Então, agradecer a Felipe por essa oportunidade e agradecer aos irmãos pela paciência que estão tendo aí. Porque se eu não, as irmãs não aceitassem isso, eu ia ter que pedir para me afastar da classe pelo menos por algum tempo. E eu entendi de Deus que não era isso que era para fazer. E aí o Senhor me orientou, procure as pessoas que andam com você e elas atenderam essa convocação. Viu? Então vamos explicar esse contexto que a gente viveu nesses últimos 2 anos, pelo menos. Né? Alguns momentos davam pelo mim, outros momentos não davam, mas as irmãs atenderam e mantiveram aí a classe funcionando e com qualidade. Quando se formar, usa de novo, professor. Quando se formar, usa de novo. Usa e abusa. Agora vou começar o ministério. Eu quero dizer para o irmão que o irmão fique na paz, que nós estamos sendo abençoados Qualidade. pelos irmãos e pelas irmãs, e a qualidade do estudo não caiu. Não caiu. É verdade. Essa classe é uma bênção. Essa classe aqui é uma bênção. Eu posso falar porque eu já tive outras classes, não estou criticando o que eu vi, mas a reunião de pessoas interessadas, porque não é só quem está aqui à frente, é quem está aí também, interessadas em querer aprender mais do Senhor, investigar, e estar de ouvidos e coração aberto para receber, é muito gratificante, porque entusiasma a gente estar aqui. Entusiasmo, porque a gente está aqui na frente, quem é professor sabe, a gente vê nos olhos quem está interessado, quem quer crescer. Né? É lógico que tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está com a cabeça cheia de preocupações, isso é natural. Mas, na média, no dia a dia, a nossa classe sempre quer crescer. E, por isso, tem que conseguir formar professores. É uma classe que sempre está despontando gente. Milena só não está aqui na frente, porque ela é Milena. Ela não tem sido regular na presença, mas ela foi uma pessoa que Mas é uma professora que também, ajudou exatamente, ela tem muito conhecimento, se dedica muito ao estudo da palavra. Então, tem Felipe, Milena, tem Júlia, que agora está fazendo medicina em Nápoles, né? Também se lançou aqui. Então, a gente abre a oportunidade. A pessoa tem um interesse, a gente abre a oportunidade, porque é uma classe que favorece a nós aprendermos e a desenvolver novos professores. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Agradecendo a visita de GG, nos honrando aqui, tá bom? Deus abençoe e abençoe todas as mamães. Amém. Né? Vamos orar? Professor, uma grande vida a gente dessa forma. Grande vida luta seus auxiliares para Isso que você fala é tão importante. Eu ouvi uma frase, acho que semana passada, no Instagram. O líder
percebe seu crescimento quando ele percebe que ele já não é tão útil dentro do grupo, porque tantos que podem fazer, que ele pode dar oportunidade que outros façam. Isso é muito bom. Só Deus pode fazer isso na vida de cada um de nós. Amém. Em todas as áreas que a gente tiver. Todas as áreas que a gente tiver. Também assim, eu vejo assim, um grande líder, ele inspira, né? A gente vê assim, o irmão, o Senhor é muito dedicado ao Senhor. A gente percebe assim, sua vida, o amor, a adoração que você já deu aqui pelo Senhor é muito grande. Então isso inspira a gente, né? A gente fica assim, eu quero ser assim, igual meu líder. Não é bonito isso? Glória a Deus pela sua vida. Eu não vou conseguir mais orar. E a inscrição que você faz dessa classe, ficar cuidando da gente, ficar trazendo para lá, ficar ajudando, ficar falando pelo pessoal que está dando, sem acolher. Glória a Deus. Eu tenho outros projetos aí que vai desenvolver com a classe, mas não está dando ousadia por enquanto. Desafio aos irmãos aí para outras coisas aí. Amém, irmão. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e pelas palavras de cada irmão. Senhor, nós agradecemos. Primeiro aqui, ó Deus, agradecer pela vida de Felipe, pela sua dedicação, pela maneira como ele vem se desenvolvendo no teu reino, buscando crescer, buscando, ó Deus, estar em conjunto com a tua igreja, ó Deus, e buscando participar e te servir, Senhor. Abençoa a vida de Felipe, no nome de Jesus, Senhor. Enche do teu Espírito Santo e a cada dia o Senhor esteja moldando e aperfeiçoando o teu servo, Senhor. E, ó Deus, completando a tua obra da vida dele e usando esses vasos, esse instrumento nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoa aqui também todas as mães que estão aqui, Senhor. Ó Deus, abençoa cada vida, Senhor Deus, que teve a oportunidade, ó Deus, de gerar vida, Senhor. Ó Deus, toma a vida delas em tuas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, enchendo as suas vidas, ó Deus, da tua bênção, da tua presença, Senhor Deus, da tua sabedoria, Senhor, fortalecendo a sua fé nas lutas que ainda estão travando, ó Deus, porque enquanto viver são mães, têm filhos, e querem ver os seus filhos no caminho do Senhor, ou que eles voltem, ou que eles se arrependam, ou que eles permaneçam, Senhor. Abençoa cada mãe que está aqui, cada coração, Deus, que se consagrou ao Senhor e aceitou esse ministério de ser mãe, vindo da parte do Senhor, Pai. Amém. Oh Deus, ajuda-nos, fica conosco, nos ajuda, ó Deus, no dia a dia. Ó Deus, que a tua palavra que aqui estudamos se torne vida dentro das nossas vidas e um eterno aprendizado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.